Cumprimento todos os meus colegas docentes, parabéns ao CECI pela organização do evento, né? Dizer que hoje é uma noite bem especial, ter o Adilson com a gente é um dia muito legal, é muito bom escutar o Adilson falar, é um orgulho ter ele aí podendo falar para a gente. O Adilson é um cara inspirador, é um baita de um pesquisador, um cara generoso, um cara trabalhador demais, um pesquisador de ponta que a gente tem na ciência da informação. Enfim, eu sou suspeito de falar, porque eu sou amigo pessoal do Adilson, gosto muito dele. Então, assim, é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração grandíssima. Por isso que eu até falei para a Rafaela que eu não ia me estender muito na minha fala no começo, porque realmente a gente está aqui hoje para escutar o Adilson falar e tudo que ele tem para falar, e é sempre bom escutar o Adilson falar. É uma referência na ciência da informação hoje em dia, então é muito legal poder ter o Adilson aí, é uma honra ter o Adilson com a gente. Bom, eu vou fazer uma abertura rápida, falar um pouquinho sobre dados de um modo geral, né, e vou abrir uma apresentação aqui. O pessoal vê minha tela? Acho que sim, né? Vocês veem minha tela? Sim? Sim, professor. Beleza. Vamos lá. Então, o tema é bibliotecário e os dados informacionais, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos dados do modo geral, como que isso tem impactado o mundo, como que isso tem impactado a gente, né? Então eu vou nessa linha aí de fala. Bom, provavelmente vocês já devem ter visto essa imagem, né, ou ter visto essa frase, né, que os dados são o novo petróleo, né? Então, assim, hoje em dia, o valor que se dava ao petróleo algum tempo atrás é o valor que se dá aos dados hoje em dia. E isso foi dito por um matemático londrino, especializado em ciência dos dados, né, e é algo que eu acredito bastante, é algo que eu tenho gastado bastante da minha energia estudando e tentando trazer aí para os nossos cursos, para os nossos alunos, enfim, é algo que eu tenho pensado relativamente bastante nos últimos anos. E aí a pergunta que fica é, você acredita nos dados, né? Acredita que eles podem ser a chave de muita coisa? Então, será que a gente realmente pode acreditar nos dados, né? Será que a gente deve acreditar nos dados como uma oportunidade de trabalho para o bibliotecário, como uma oportunidade de atividade para o bibliotecário daqui para frente, né? Então, eu trouxe algumas coisas que têm sido dito no mundo dos negócios. Então, não estou falando do mundo do bibliotecário, estou falando do mundo dos negócios, né? Então, no mundo dos negócios, há uma constante conversa, uma constante necessidade, a gente vê isso pelas oportunidades que têm se abrindo, que vão se abrindo em relação a oportunidades de emprego, LinkedIn, as várias ofertas de trabalho, de freelance, enfim, está bombando o mercado de dados, né, do modo geral, nas grandes empresas. Então, as grandes empresas, o mundo dos negócios tem dito o seguinte, que há uma necessidade de compreensão da criação da cultura organizacional voltada para dados, ou seja, as empresas estão embutindo isso dentro delas, da necessidade de haver uma cultura dos colaboradores, né, dos funcionários do modo geral, para que se aproveite, para que se preste atenção nos dados, para que se utilize os dados. Então isso é fato. Que os dados devem ser o centro do planejamento estratégico para tomadas de decisão, ou seja, as tomadas de decisão hoje em dia, elas passam principalmente pela análise dos dados e, a partir deles, né, a execução do que tem que ser feito. Então, é muito comum, a gente via até pouco tempo atrás, a decisão de uma empresa sendo tomada pelo gestor, pelo presidente, baseada no feeling, né, o cara que realmente, o presidente era o cara que mandava, ele falava assim, não, eu acho que é isso, né, eu sinto que é isso. Hoje em dia, isso está caindo por terra, ou seja, grande parte das decisões são tomadas em várias instâncias de gestão dentro da empresa, e principalmente essas decisões têm sido tomadas baseadas na análise de dados. E existe a questão de que ter a concepção de que os dados melhoram os resultados em diversos aspectos da organização. Então, os próprios dados têm se provado de que eles são importantes para a tomada de decisão. E aí a minha pergunta é, você, bibliotecário, né, acredita nos dados? Acha que eles realmente podem alterar o valor de uma empresa, de uma marca, né? Acha que realmente o fato das empresas se pautarem nos dados ou utilizarem os dados pode mudar o valor de uma marca, né? Então, isso é um pouco do que eu fiz no tempo que eu estive lá no Canadá,
Eu trabalhei com os dados de energia, de consumo de energia elétrica, mas de modo geral trabalhei com outros projetos também lá dentro do laboratório que eu estava. Depois que eu voltei, tenho mergulhado bastante nesse contexto e tenho visto uma necessidade absurda de melhoria na qualidade dos dados, melhoria na maneira de coletar os dados, de limpar os dados, de transformar os dados para que a gente possa fazer a valoração de uma marca, melhorar o processo. Então, assim, a gente tem transformado os dados em ativos, né, principalmente nos ativos intangíveis, aquele que a gente não põe a mão. Mas, normalmente, uma empresa que trabalha com dados, né, na sua efervescência, tem, da maneira mais profissional possível, tem feito o quê? Tem feito com que ela ganhe confiança do mercado, tem feito com que ela ganhe, melhore a sua reputação no mercado, então isso tem dado a ela, né, tem melhorado o valor dos seus ativos intangíveis. Então isso é fato do que tem acontecido. E aí, dentro dessa pergunta de que se a gente acredita nos dados ou não, né, tem uma pesquisa aí realizada pelo MIT, que as organizações que guiam suas ações com base em dados possuem um aumento de produtividade entre 5% e 6%. Essa pesquisa é de 2015, 2016, isso evoluiu muito, está chegando já em 17%, 18%, né, enquanto melhora a produtividade. Quando eu falo produtividade, pessoal, não é aumentar a demanda de trabalho, nada disso, é melhorar enquanto você qualifica, né, a entrega, você qualifica o que você está fazendo, você qualifica o atendimento, então você qualifica várias coisas e, teoricamente, você melhora a produtividade. Eu tenho uma sugestão para vocês, né, para quem tem interesse nesse tema, para quem vai escutar hoje o Adilson falar e vai ficar em casa aí pensando em coisas que poderia fazer, né, coisa bem legal é esse filme que chama Moneyball, não sei se vocês já assistiram ou não, mas é uma história real, né, claro que todo filme é uma ficção, quando ele é baseado em história real, né, mas assim, ele é uma história real, aconteceu mesmo, e aí, o homem que mudou o jogo retrata a história de Billy Beane, que é o diretor-geral da equipe de Oakland Athletics, que é uma equipe de beisebol, né, lá em 2001, que apostou em estatística, tá, baseada na coleta de estatística e análise estatística de um estudante de economia da Universidade de Yale, para contratar jogadores e fazer uma ótima temporada, apesar de não ter recursos para investimento. Então, essa é uma história real, é bem legal, vale a pena assistir, porque lá em 2001, os caras estavam usando estatística para melhorar esse processo. Então, naquela época foi uma novidade, né, e os caras conseguiram fazer uma ótima temporada, mesmo sem ter muitos recursos, diferente dos outros times. E uma outra história bem mais recente, bem mais legal, que eu gosto de contar, né, aqui é tudo baseado no esporte, mas para quem escutou falar bastante do Liverpool nos últimos anos, né, o Liverpool ficou aí 30 anos sem ganhar o título da Liga Inglesa, né, nos últimos, não nesse ano, mas em 2019 foi campeão europeu e foi campeão mundial, em 2018 foi vice-campeão europeu, então um país que não, um clube que não ganhava, que praticamente tinha muita dificuldade em ganhar a Liga Inglesa, em 2019 ganhou, né, com muitas rodadas de antecedência. E o que esses caras fizeram? Né? Então, eles contrataram um doutor em física teórica, mais ou menos em 2014, esse cara elaborou um conceito de domínio de campo baseado em dados, então ele fez uma análise estatística de dados, pegou os dados e ele tentou chegar num consenso de como que ele melhoraria a posição dos jogadores em campo. E aí, estudando essas áreas, ele defendeu um posicionamento do time dentro do campo, de maneira que sempre que o time estivesse nesse posicionamento, a probabilidade do time fazer o gol era muito alta. E aí, baseado nisso, ele estudou jogadores que poderiam jogadores que estavam acostumados a jogar jogar bola para esses lugares do campo, né, pensavam olhando sempre para esse lugar do campo, e aí trazer esses jogadores para poder, né, fazer com que a bola chegasse a esses locais do campo, e esses jogadores se posicionassem também nesses lugares do campo. Então, ele não foi lá e falou para o jogador assim, eu quero que você faça isso. Não, todos os jogadores estavam acostumados a fazer isso. Contratou jogadores, de certa forma, que também não eram tão caros, e contratou jogadores que mesmo com uma quantidade muito grande de passes errados, por exemplo, né, mas quando o jogador acertava o passe para aquela posição, a probabilidade de fazer o gol era muito grande. E aí os caras fizeram um estudo disso, né, e baseado nisso, eles contrataram um técnico, e contrataram um técnico dizendo para o técnico o seguinte, a gente quer jogar dessa forma baseado nisso aqui, você acredita nisso? O técnico disse, eu acredito, então você vai montar o time baseado nisso. E o time do Liverpool que a gente tem hoje
é baseado nesse estudo, né? Tá lá no site, essa informação está lá no site do Liverpool, né? Eu não estou trazendo de nenhum outro intermediário, não. Basta ir lá no site do Liverpool, vocês vão ver que essa história é contada por eles mesmos, né? Que é baseada em dados. Aqui, né? O que eu gostaria de falar para vocês é que todos os times hoje em dia fazem isso, todos os times baseiam em dados, né? Buscam dados para contratação de jogador, usam dados para o geral, ali os jogadores usam aquele, tiver tipo um topzinho, tipo um coletinho, né? Para coletar os dados onde eles estão no campo, o que eles estão fazendo, quando que eles estão correndo, enfim. Então é muito baseado nisso, mas os caras fizeram um estudo diferente, né? Eles não só fizeram um estudo que todo mundo faz, mas eles criaram um modelo de estudo baseado em domínio de campo que é completamente diferente de todos os outros. Então é um estudo detalhado a mais de dados do que os outros times vinham fazendo, e esse é o resultado. Bom, esse é o cenário que a gente tem hoje, né? Então a gente teve uma revolução industrial lá em 1780, depois a gente teve uma revolução industrial baseada no contexto elétrico em 1870, depois uma revolução industrial baseada na automação em praticamente 1970, e agora nos anos 2000 a gente tem uma nova revolução industrial baseada no quê? Baseada na inteligência artificial, baseada na robótica, baseada no Big Data, né? Baseada na questão dos dados. Então, o que a gente chama de quarta revolução industrial é o que a gente tem de cenário hoje em dia. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, né, porque, olha só, em 2010, né, a gente tinha, vou pegar aqui, em 2010 a gente tinha as maiores empresas do mundo, em tamanho, né, era ExxonMobil e PetroChina, duas empresas de petróleo. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha essas duas empresas como as maiores do mundo, e o tamanho delas, né, o valor de mercado delas era 343 bilhões de dólares, e a PetroChina 316 bilhões de dólares. Olha só, aqui a gente já tinha a Apple, né, ó, aqui a gente já tinha a Apple aparecendo aqui com 269 bilhões de dólares. 10 anos depois, né, olha as empresas que estão na ponta aqui, ó. A gente tem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é Google, tá? A empresa a empresa que representa o Google, e Facebook. Grande parte dessas empresas aqui, tá? Trabalham basicamente em transformar o seu valor de mercado, ou transformar o seu valor de mercado baseado no quê? Na reputação que elas têm, e elas se baseiam principalmente em dados. Tá? Todas elas se baseiam em análise de dados, em oferecer produtos de dados, em usar os dados para tomar decisões. Percebam que a Apple, por exemplo, né, ela cresceu aqui praticamente, né, 6 vezes em 10 anos. Essas aqui nem aparecem mais na lista de maiores. Então, eram empresas que eram baseadas no petróleo, né? Então, quanto que você mede o tamanho de uma empresa em valor de mercado no petróleo? É o tanto que ela tem de exploração, é o tanto que ela tem ativo tangível, aquele ativo que você vê, o tamanho da plataforma, o tanto de petróleo que ela tem para explorar, as distribuidoras, tal. As empresas Microsoft, a Amazon, até a Apple, Google, no que ela se baseia? No ativo intangível, né? A Apple ainda vende muito, a Apple ainda se baseia muito na questão do iPhone, né? Praticamente 50% do dinheiro vem do iPhone, e surpreendentemente 10% do dinheiro da Apple vem daqueles AirPods, né, que são aqueles fonezinhos iguais a esse, só que sem fio, e representa 10%, mas elas vendem, a Apple vende esses produtos num preço que não é o valor do produto, efetivamente. Né? Ela vende isso porque as pessoas acreditam nessa marca, acham que essa marca é muito boa, então assim, a reputação da marca é tudo que a Apple faz para conseguir vender os produtos pelo preço que ela vende, né? E aí as outras também têm um pouco disso. Então percebam que de 10 anos para cá, mudou o valor de mercado e mudou as empresas que dominam, né, a Bolsa de Valores americana. Por quê? Porque elas estão se baseando no uso de dados. Então, quando eu falo de uso de dados, eu estou falando um pouquinho disso e como que isso tem se representado no valor, de ativos intangíveis dessas empresas. Bom, esse é o cenário de agora, né, de agosto. Então, a Apple já está valendo quase 2 trilhões de dólares. Microsoft, praticamente, aqui, 1,6 trilhões de dólares. Então, juntos, essas 5 principais empresas valem praticamente quase 7 trilhões de dólares. Ou seja, elas valem praticamente 1/4 de toda a Bolsa de Valores americana. Né? Então, essas empresas criaram esse valor de mercado, por quê? Principalmente pela reputação que elas têm, por as pessoas acreditarem nela, por elas terem um domínio de mercado, mas elas estão explorando principalmente os dados para chegar nesse valor de mercado. Tá?
E o que eu queria mostrar, eu não vou demorar muito mais para terminar aqui minha apresentação, mas o que eu queria mostrar é um pouco mais desse cenário, né? Por que você acha que essas empresas chegaram nisso? Porque olha só, as pessoas estão na rua, elas estão usando o celular, elas estão na praia, elas estão usando o celular, elas estão em qualquer lugar, elas estão usando o celular, elas estão se encontrando, elas estão usando o celular. O tempo todo a gente está registrando dados. Né? Quem viu o documentário novo aí da Netflix lá, sobre o dilema das redes, né? Sabe que é isso que está acontecendo. A gente está registrando dados o tempo todo, né? E isso está sendo, de certa forma, utilizado. É muito interessante isso aqui, que é o seguinte, Davenport-Prusak, né, tem uma citação deles de 1998, que é assim, ó, empresas acumulam dados por serem factuais e, portanto, criarem a ilusão da exatidão científica. Junte dados suficientes, prossegue o argumento, e decisões objetivamente corretas surgirão automaticamente. O que quer dizer com isso? Há a sensação, e as empresas fazem isso há muito tempo, de que se elas criarem um grande banco de dados, né, e começarem a armazenar as coisas, né, elas vão simplesmente, do nada, elas vão tomar boas decisões, ou elas vão despontar no mercado. Né? E aí, as empresas têm feito isso há muito tempo, guardado esses dados, né, armazenado esses dados, guardado esses dados. Mas muitas delas não tomam decisões corretas ou nem usam esses dados. Então, assim, simplesmente juntar os dados não serve para nada. Né? A gente precisa de gente, né, que tenha a capacidade de melhorar esses dados. A gente tem a capacidade de pegar esses dados, transformar e realmente fazer com que eles tornem os nossos ativos intangíveis mais com valores melhores, né? Ou seja, transformar em reputação, melhorar a marca, melhorar os produtos, melhorar a estratégia, melhorar a decisão. Simplesmente guardar os dados não serve. Essa história dos macacos, essa história é o seguinte, fala assim, se a gente juntar 1000 macacos dentro de uma sala, com 1000 máquinas de escrever, né, eles vão escrever o Hamlet, né? E a gente sabe que não é isso, né? A gente nunca viu um macaco escrevendo Hamlet por aí. Então, assim, essa história dos macacos representa exatamente isso. Se a gente ficar pegando dado e guardar e não souber utilizar, a gente não vai conseguir tomar melhores decisões. Ou seja, tem que ter gente capacitada, ou seja, bibliotecários também, né, porque vão fazer parte desse time, para melhorar esses dados, transformar esses dados, deixar esses dados prontos para as tomadas de decisão. Então, hoje em dia, não adianta só a gente ter uma avalanche de dados se esses dados não puderem ser bem utilizados. Aqui eu trouxe um pouquinho, pessoal, para você. Eu estava falando sobre marcas, sobre essas coisas, sobre os dados. Olha só, esse aqui é a receita total da Alphabet, aqui é a Google, né? Então os caras têm uma receita total de 162 bilhões de dólares, e aí a receita, a líquida, né, 34 bilhões de dólares. Olha do que vem grande parte do dinheiro. Né? 70% do Google vem do recurso de Gmail, YouTube, Google Maps, tal, não sei o quê. Aonde? Na propaganda, ou seja, hoje em dia as empresas investem em propaganda para colocar propaganda nesses produtos aqui. São produtos que a gente acaba usando. 70% da receita do Google vem de propaganda. Ou seja, a gente está pagando para esses caras, né, colocarem essas propagandas aí. E por que a gente não usa mais a propaganda? Por que ao invés de usar a propaganda no folheto, ou na revista, ou no jornal, e essas propagandas foram caindo de preço, por que se usa hoje em dia no Google? A gente usa no Google porque tem retorno, porque a gente sabe onde vai ser colocado, porque o Google usa um conjunto de aprendizado de máquina para colocar, para fazer a propaganda certa para a pessoa certa. E aí o retorno, foi se percebendo que o retorno de investimento nesse tipo de propaganda é muito maior do que outros tipos de investimento. Para finalizar, né, então a minha fala, eu trouxe essa questão do Google, né, eu queria dizer que os dados são petróleo, né, então, mas eles precisam ser muito bem trabalhados, é uma baita oportunidade de trabalho, hoje em dia não tem como a gente trabalhar, né, os dados, tudo é assim. Então eu tenho, por exemplo, vou falar uma historinha rapidinha para vocês, que é o seguinte, não sei se vocês sabem como é que o Google faz com essa questão dos dados de propaganda, mas, por exemplo, não são todas as empresas que fazem isso, nem o Google faz isso com todo mundo, mas, por exemplo, eu vou pegar um e-commerce grande do Brasil, Magazine Luiza, Submarino, um e-commerce, tá? Quando eu entro lá e começo a navegar, tá? Em algumas empresas existe um espaço ali para ser feito uma propaganda. Essa propaganda, tá? Quando eu vou navegando, de certa forma, aonde está a propaganda, o Google abre um espaço, abre um leilão para que alguém compre aquele espaço. Isso é feito de forma online, ou seja, ele abre o espaço, ele abre ali,
ele pega o perfil do cliente, entrega para quem está comprando o espaço, esse cara recebe esses dados, analisa os dados, vê se é o perfil que interessa a ele e faz uma oferta de compra. Oferta de compra do quê? Do espaço para aparecer a propaganda para aquele usuário. Então imagina que a hora que você dá um clique e a hora que você vai dar outro, no espaço entre o seu clique e outro, no espaço menos de um segundo, porque tudo isso acontece em menos de um segundo, o Google analisou você, fez o perfil, mandou para uma empresa que é interessada nisso, essa empresa fez uma proposta, leilou o valor com outras empresas, porque as empresas pagam um determinado valor, né? Leiloam isso, uma ganha e ela já põe a propaganda dela para aparecer para você. Então isso acontece em quê? Em milésimos de segundo. É assim que funcionam as coisas hoje em dia. Então quando a gente acha que do clique a outro não acontece nada, acontece tudo isso por baixo. Então, para que os dados virem conhecimento e melhorem a vida das pessoas, incluindo suas decisões, é necessário que a gente passe por todo um processo, né? Então, esses dados, eles são trabalhados, eles são analisados, eles são transformados para que depois possa acontecer uma decisão como essa, de compra de um espaço de propaganda, do uso do espaço de propaganda, enfim, né, um conjunto de coisas que acontecem, que fazem parte de uma cadeia dentro do data science para que as coisas aconteçam. Eu sempre que eu vou falar de dados, né, eu sempre falo isso. Primeira coisa, dados podem ser enviesados. O Adilson pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas ele é um especialista na questão de visualização, acho que ele nem vai falar disso hoje, mas assim, da questão de visualização, de como que os dados podem ser apresentados. Tem até um livrozinho que eu sempre falo para o pessoal ler, que é Como Mentir com Estatística, né, que é muito legal, mas dados podem ser enviesados. Há um papel necessário para ser executado, né, uma tarefa a ser executada, que é garantir que os dados não sejam enviesados. E outra coisa, os dados podem ser discriminatórios. Eu tenho um texto publicado numa revista brasileira, que fala justamente isso, que é a questão do Big Data, né, e análise discriminatória. Então, assim, tomar cuidado quando vai analisar dados, porque não é uma coisa tão simples, a gente pode ter problemas com isso. Acho que eu até abri esse texto aqui, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, Big Data. Fatores potencialmente discriminatórios em análise de dados. Então, é um texto que eu recomendo também, é um texto de 2017, né, que fala um pouquinho sobre essa questão do Big Data e dos dados discriminatórios. Então, eu sempre digo que os dados são o novo petróleo, eu acredito nisso, tá? Eu acho que isso é assim, eu acho que as empresas que têm grande valor de mercado hoje, porque elas basearam suas tomadas de decisão e basearam seus negócios em dados, né, e que há uma necessidade tamanha, muito grande, para que a gente melhore o processo de dados. Né? Não tem como pensar em... Eu sempre digo que qualquer negócio hoje em dia, né, há necessidade de melhorar o processo de dados. E aí, é tarefa do bibliotecário e de outros profissionais de outras áreas também, porque acaba sendo multidisciplinar, né, melhorar esses dados, ou seja, garimpar esses dados e trazer o melhor conjunto desses dados para que possa tomar decisão. E aí a gente tomar cuidado para que a gente não tenha nenhum tipo de discriminação quando a gente usa esses dados. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu praticamente finalizo a minha fala aqui. A minha fala era para ser bem rápida mesmo, né? Para conscientizar a gente de que os dados estão aí, para conscientizar a gente de que os dados podem ser usados, para conscientizar a gente de que há um conjunto de ofertas, de oportunidades para trabalhar com os dados hoje em dia que é absurda. Né? Inclusive com muitas coisas que a ciência da informação faz há 30 anos. Então, o que se precisa nesse conjunto de dados, eu falei lá dos macacos, né? O pessoal tem muitos dados, mas não sabe o que faz com ele, é justamente aplicar, né, conhecimentos e teorias que se estudam na ciência da informação há 20, 30 anos. Para quê? Para que a gente possa melhorar o processo de análise desses dados, para que a gente possa melhorar a maneira que a gente entrega esses dados à comunidade, para a comunidade tomar decisão, para que ela gere novos produtos, para que ela gere novos serviços de qualidade. Bom, é isso. Eu queria agradecer a audiência de vocês aí na minha fala, era mais para abrir um pouco aí a fala do Adilson. E eu queria, não sei se eu passo a palavra para a Rafa ou se eu passo para o Adilson, mas eu queria reforçar novamente a gratidão ao Adilson aí, agradecê-lo por estar aqui compartilhando os seus conhecimentos nessa noite com a gente. Enfim, fica à vontade. Acho que é o Adilson que vai falar direto, né, Rafa, ou não? Isso, só uma coisa, a Maria Cláudia perguntou o título do artigo. Ah, é esse aqui, ó. Big Data, fatores potencialmente discriminatórios em análise de dados. Eu vou passar o link aqui.
Tá bom, obrigada. Aí o professor Adilson pode começar logo em seguida. Joia, então, obrigado, Adilson, novamente, fica à vontade, a palavra é sua aí, estamos aqui à disposição e prontos para te ouvir. Obrigado, viu? Muito obrigado, Santarém. Eu não sei se vocês estão me vendo. Eu habilitei a câmera aqui, mas eu não sei se... Sim, a gente está te vendo. Tá bom. Então, vamos lá. De antemão, queria imensamente agradecer as palavras do Santarém. Somos amigos de longa data, dos enancibes da vida, né? E também de parcerias. Basicamente, o Santarém tem muita relação com o nosso departamento, especificamente na pós-graduação, com o grupo ITI-RG, que atualmente é liderado pelo professor Moisés Lima Dutra, e que é um dos enganjadores, né, o Santarém e o Moisés, do IDAT, que é o encontro, o workshop de informação, dados e tecnologia que a gente tem no Brasil. É uma iniciativa que começou aqui em Florianópolis, mas a gente já está indo para a quinta edição, Santarém, é isso mesmo? Ou quarta? Quarta edição. Quarta Esse ano seria a quarta, e acabou não tendo, mas vai ser ano que vem, se Deus quiser. É isso. A gente ia fazer uma edição desse evento lá no Cefet de Minas, que é o grupo de modelagens matemáticas e computacionais, que seria com o Tiago Magela, e mais uma parceria com a Federal de Minas. Infelizmente, com todo esse processo, a gente vai adiar para 2021. Dando sequência, eu gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico, em especial a Rafaela, que me fez o convite e a missão do tema, né? E lá atrás, quando ela me consultou, eu falei que seria interessante também convidar o Santarém, porque, além de ser um especialista da casa em dados, acho que agrega bastante, ele já sabe bem o traquejo do curso, já tem as manias praticamente do curso e já tem o linguajar mais adentrado, né, dentro da formação de vocês. Às vezes, a gente falando de fora parece que acaba indo por um caminho que não é o mais adequado. Mas, foi super bom a fala do Santarém antes, porque tem bastante coisa que ele já mencionou que eu poderia ter aplicado, mas eu vou tentar fazer um caminho um pouco mais por outras referências, justamente para poder dar um embasamento. E, por último, eu gostaria de agradecer a minha universidade por dar suporte técnico e científico para o desenvolvimento dos meus estudos, bem como agradecer ao grupo de trabalho que eu faço parte, né, que é o Intelligence, Technology and Information Research Group, que, como eu já mencionei, é gestionado pelo professor Moisés Lima Dutra. A minha fala, eu não costumo fazer apresentações, tá? Inclusive nas minhas aulas eu não faço slides, é só quando uma instituição de fato me pede, eu gosto de discutir um pouco, né? Então, dentro dessa minha discussão, eu vou tentar concentrar a minha apresentação em 5 pontos. Primeiro, seria mencionar um pouco sobre o que é datificação, e como a gente trabalha já na ciência da informação, eu acho que é super importante porque todos esses pontos da datificação casam basicamente com todas as atividades que nós desenvolvemos no dia a dia dentro das bibliotecas. E, basicamente, quem trabalha com ciência da informação dentro de unidades de informação. Depois, eu vou tentar fazer uma apresentação bem breve do que é um diagrama de Venn e de como esse diagrama de Venn pode ser trabalhado para bibliotecário de dados. Como que eu posso converter o diagrama de Venn que eu tenho da ciência de dados especificamente para o universo do bibliotecário de dados. Um terceiro ponto, eu gostaria de mencionar um pouco sobre o bibliotecário tradicional e os novos postos que estão surgindo. Então, não vou me aprofundar muito nisso, mas como sou bibliotecário, tenho mais ou menos uma noção do que como a minha formação foi feita, inclusive a formação de muitas pessoas
e dos que eu acabo formando dentro da universidade também, e do que o mercado de fato está pedindo. Poucas vezes a gente se debruça para querer identificar o que de fato o mercado está pedindo para a gente. E a gente faz pouca reflexão disso dentro da academia. São poucos programas que se debruçam no que o mercado está pedindo para poder reformular a sua programação. Em termos de disciplina, em termos de conteúdo, a gente tem muito uma característica de achar que o que a gente está ensinando e o que a gente está fazendo na academia já supre toda a necessidade informacional. E às vezes não é bem assim, tá bom? Então, trabalhar um pouco com esse universo do bibliotecário tradicional e novo, que está aí para os próximos 10 anos já ter uma mudança radical, também é importante. Uma mudança de paradigma ao universo de dados, porque basicamente a gente tem uma discriminação muito grande e, em alguns casos, é até justificável. E, por último, eu tenho um exemplo de coisas bem simples, de dois, na verdade são 3 anúncios, um que se desdobra em 2, dentro do LinkedIn, um anúncio de 2019 e um outro anúncio de 2020, e eu fiz a curiosidade de me inscrever no LinkedIn só para ver qual era o resultado que eles me davam, e saíram resultados bem interessantes para quem trabalha com dados e tem o contexto do bibliotecário, mas, claro, não no Brasil, fora do Brasil. No Brasil, se confunde muito a informação de bibliotecário de dados, ou bibliotecário que trabalha com dados, ou várias outras atenuações que a gente faz para o termo, que acaba nos dando um retorno que às vezes não é o mais qualificado para apresentar o nosso currículo para determinados postos, né? No Brasil, a gente não rompeu essa barreira ainda. A gente costuma ofertar coisas para o bibliotecário tradicional. E não estou dizendo que está errado, mas existe um cenário e que eles não estão conseguindo enxergar o bibliotecário trabalhando nesse cenário. Isso é importante. Tá? Só uma coisa que eu gostaria, antes de entrar na datificação, que eu pretendo que a minha apresentação não seja tão estendida, tá, gente? Também não seja tão cansativa, que é o seguinte, eu nem, em nenhum momento pretendo e tenho o foco de menosprezar qualquer tipo de aplicação aonde o bibliotecário deve trabalhar. Não. Eu acho que se o bibliotecário trabalha e tem um desenvolvimento para a biblioteca escolar, ótimo. Se desenvolva muito bem nesse cenário, que aplique muito bem nesse cenário e que, de fato, consiga sobreviver disso, né? Consiga sobreviver trabalhando em biblioteca escolar. A mesma coisa acontece com biblioteca universitária, trabalhar em empresas, bibliotecários que possam trabalhar em empresas, eu acho fantástico e gostaria que não fosse confundido com isso, tudo bem? Porque a mesma palestra que eu vou mencionar para vocês aqui, em uma vez eu apresentei isso no CRB e algumas pessoas que trabalham com biblioteca escolar estavam achando que aquilo dali era um descaso com a biblioteca escolar e coisa do tipo. Então, não confundam isso, tá bom? Sou bibliotecário raiz, trabalho bastante com bibliotecas, tenho vários alunos que desenvolvem trabalhos basilares dentro de bibliotecas, e não é esse o recado que eu quero dar, tá bom? O recado que eu quero dar é que existe, além do horizonte que nós estamos vendo, um novo horizonte que está surgindo, que é basicamente o que o Santarém falou. Em termos dos dados que o Santarém mencionou, por exemplo, o impacto que determinadas empresas detêm hoje no mercado, não é só o retorno de ativos deles, mas também da marca. Se a gente pegar o mesmo cenário que o Santarém mostrou de 2010 para cá, em 2020, a gente vai analisar que as empresas que tinham melhor detenção da marca nesse período era a Coca-Cola, era a Nestlé, era a PepsiCo, ou seja, empresas que produzem produtos ou consumo de produtos para massa. E esse cenário também mudou em termos de marca, não somente em ativos, mas as marcas também que começaram a surgir aí,
nesse cenário, a partir de 2018 para cá, 2018 para cá, o salto é gritante. A gente tem a Apple também como uma empresa com melhor marca de mercado. A gente vai ter a Amazon, o Google, né, as empresas Google, as empresas Microsoft, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter um cenário e uma mudança, não somente na parte de ativo, mas a gente também vai ter um cenário totalmente mudado e alterado com o tempo de marcas. Então, a gente começa a ver as marcas também bem representativas. E dentro do que o Santarém falou, vale a pena a gente analisar, e aí eu enveredo um pouco para a parte de visualização, que quando a gente está analisando, por exemplo, um jogo de tênis, não sei se vocês acompanharam nos últimos 2 finais de semana, a gente teve a final do US Open dos Estados Unidos, né? E uma das coisas que eles mostraram para a gente lá foram as estatísticas dos 2 jogadores que estavam disputando a final, o Zverev e o Dominic Thiem. E eles mostravam quais eram as jogadas vencedoras de cada um. Então, as jogadas vencedoras eram em quais partes da quadra, aonde cada um deles sacavam. Então, tudo aquilo ali é dado. E eu não sei se vocês têm ciência, mas há mais ou menos 20 anos atrás, o grupo que trabalha com o Nadal mapeou todos os jogadores que ele enfrenta justamente para que ele tivesse treinamento apropriado para enfrentar cada um dos jogadores que ele enfrenta hoje no circuito. Por exemplo, como que saca o Federer e como o Federer finaliza um ponto, por exemplo. Como o Djokovic começa um ponto e como ele finaliza o ponto. Então, mesmo que a gente tenha várias vertentes aí dentro, o grupo dele desenvolveu para que ele chegasse a ser um atleta de ponta através disso. E a própria televisão, quando faz toda uma transmissão, ele mostra todos esses pontos. E aí, com isso, eu já consigo entrar para vocês dentro do primeiro ponto que a gente pode discutir, que é a datificação. Então, se a gente analisar a datificação, a gente chama ela de 5 Vs, né? E ela vai ter esses Vs todos caracterizados, como eu vou representar esses meus dados. Então, a primeira coisa que eu tenho é o volume. Então, nos dias atuais, o que nós temos? Troca de e-mail, transações bancárias, interações que nós temos, que foi uma das falas do Santarém, que é a interação nas redes sociais, nas mídias, e justamente as empresas que estão hoje em destaque é justamente por isso. Nós temos registros de chamadas e, para a Polícia Federal, isso é bem interessante, porque eles conseguem até pegar o que foi dito, né? Dependendo do suporte técnico que eu utilizo. Se eu utilizo, por exemplo, o WhatsApp, ali dentro fica meio que registrado. Mesmo que eu apague, existe um caminho e é possível chegar nessa informação. E, claro, por último, o tráfego de dados e linhas telefônicas que eu tenho aqui dentro. Então, o volume está muito concentrado em coisas que são os ativos nossos diários e que nós utilizamos, por incrível que pareça. Outro processo dentro da datificação é a velocidade que nós temos dentro de todo esse cenário de dados, que é muito mais rápido do que a velocidade que nós tínhamos dos dados analógicos. Então, o que poderia ser caracterizado aqui dentro? Precisamos da atualização de informações em tempos reais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu acabei de submeter um projeto de um DINTER, uma outra instituição, um mestrado interinstitucional para CAPES, e é tudo feito em tempo real. E, praticamente, eles podem até me responder em tempo real, se eles estiverem conectados e estiverem analisando todo o meu processo lá dentro. Por quê? Porque depende, hoje, basicamente, de um cenário de 5 minutos de informações, e se as informações estão confiáveis, eu já posso chancelar. Tentem imaginar isso para um mercado de ações, onde uma ação pode subir e descer em termos de 5 minutos. Isso acontece, tá bom? Recentemente nós fizemos uma análise dentro de um evento que foi gestionado, que se chama Dione,
e a gente fez um monitoramento de ações dentro da Bolsa de Valores. Isso foi feito com o pessoal do Cefet, e a gente publicou o trabalho e deve sair, acredito que já saiu o resultado desse estudo, numa revista que se chama Monet Mobile Application, que é uma revista com um bom fator de impacto. Então, isso é possível ser feito. E, assim, nas empresas, ou em qualquer outro âmbito governamental, por exemplo, na área de saúde pública, nós temos atualizações diárias de informações. Então, vamos pegar como exemplo o Covid. Basicamente, o que o Covid faz é atualização de dados. Então, quais são as regiões que estão em alta, quais são as regiões que estão em baixa, quais são a taxa de mortalidade, a taxa até mesmo de cura, porque tem muita gente que reclama que a gente não mostra a cura, né? Mas até mesmo a taxa de cura que vem ocorrendo. Ou seja, a gente tem um arcabouço muito grande de informações que a gente pode utilizar. E um exemplo bem clássico nosso atual é a Covid. Até mesmo o próprio efeito das vacinas e como elas estão sendo testadas. Então, o volume de informação, a velocidade de informação que eu tenho aqui dentro, ela é quase que instantânea. Outra coisa que eu tenho aqui dentro, que depois a gente pode até discutir um pouquinho mais, é a variedade de informações que nós temos hoje nos nossos sistemas de acesso à informação, acesso a conteúdos e acesso a dados. Então, por um lado, nós temos e-mail, redes sociais, sistemas que armazenam fotografias, sistemas que armazenam áudio e vídeo, telefones, cartões de crédito. Olha só a variedade de informações que nós temos. Porém, a veracidade disso e a variedade disso a gente pode discutir em outro momento, tá bom? E nós temos aqui dentro vários tipos de dados, dados estruturados, dados semi-estruturados e dados que não têm estrutura alguma. Então, a gente tem uma variedade de conteúdos, de dados, que são jogados para a gente todos os dias. E, em alguns casos, a gente acaba preenchendo também. A gente acaba se cadastrando e fazendo uso dos nossos dados confiáveis para terceiros. Então, só para a gente ter uma ideia, o próximo ponto que a gente menciona aqui é a veracidade disso, né? Que a veracidade, o que seria basicamente, né? E o que está por trás? Tem que dar todas as garantias que a informação é confiável. Então, basicamente, uma notícia, uma informação científica, uma informação de mercado, existe um processo por trás desses dados que também podem ser verdadeiros ou não. Então, claro que com o processo que nós temos hoje de atualização de informação quase que constante, a veracidade também entra em xeque nesse momento. E a gente tem muito conteúdo que a gente acaba propagando e que, na verdade, não tem sentido. Mas, muitas vezes, a gente trabalha muito com o nosso eu acredito que isso seja correto. Então, a gente acaba cometendo um certo problema nesse processo. Mas a veracidade dos dados, se eu trabalho com dados e sei toda uma estrutura que está sendo desenvolvida esses dados, não tem por que dar um valor errado. E não tem como essa informação ser propagada de forma errônea. Então, se eu tenho uma sistemática dentro dos meus dados, os meus dados não vão mentir. Isso é interessante. Aquilo que o Santarém falou, dos dados, eles também acabam ocultando algumas coisas e às vezes acabam transmitindo coisas erradas, é quando a gente praticamente induz a isso. Então, eu vou dar um tópico para vocês bem simples. Há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, um grupo de pesquisadores geraram um artigo totalmente fake, com dados fake, e mandaram para um monte de revista. E eles foram publicados não, mas eles foram aceitos por um monte de revistas. E aí, quando estava para ser numa revista dessas, Nature, Science da vida, eles falaram, não, isso aqui era um teste que nós estávamos fazendo com dados e que, de fato, esses dados não são verdadeiros. E aí, o que aconteceu? Muitas revistas começaram a gerar os seus trabalhos pedindo para
que os dados que foram utilizados da pesquisa também fossem enviados para eles conferirem. Então, a partir disso, começou a também ter um processo dentro da ciência de analisar se a veracidade desses dados também estão corretos. Agora, tentem imaginar isso em um outro cenário, como o mercado, que a gente não pode, de fato, confiar em tudo que a gente vê no mercado. Então, existe toda uma estrutura, um princípio de métricas por trás que me dá confiança da veracidade desses dados. E o último elemento aqui dentro é o valor. Custos operacionais que estão envolvidos em todo o processo, valor agregado de todo o trabalho desenvolvido, de coleta, armazenamento e análise desses dados, e de todos os processos que possam compensar o custo financeiro envolvido dentro desse cenário. Então, dentro disso que eu estou falando para vocês, que é o primeiro processo de datificação, eu tenho que ter, claro, todos esses pontos. Por quê? Porque se me falha um desses pontos, automaticamente todo o processo pode cair por terra, tá bom? E, basicamente, o que o Santarém comentou sobre o que foi feito lá no documento, lá na história real do Moneyball, é basicamente isso. É basicamente todos esses Vs estavam representados nessa ficção, mas é baseado em uma história real. Todos esses Vs estavam aplicados ali dentro. Em nenhum momento ele ignorava qualquer um desses Vs. Então, o filme ele trata de beisebol, né? Então, o ponto-chave era, o cara chega na base. Então, o cara chega na base, ele tem volume, ele tem velocidade, ele tem variedade, ele tem versatilidade, e ele tem um valor de mercado que não é tão caro que eu possa comprá-lo. E é interessantíssimo, porque ele prova, por questões de estatística e por questões de computação, que todos esses Vs são viáveis para ser aplicado em um negócio de entretenimento, que é o esporte. Imaginem isso aplicado a uma empresa e até a um negócio de mercado. Agora, tentem imaginar todos esses Vs dentro de uma biblioteca. Se a gente for analisar friamente, 99% desses Vs a gente desenvolve dentro das bibliotecas. O problema é que é tão rotineiro no nosso dia a dia que a gente não dá vazão para isso, tá bom? Então, qualquer tipo de biblioteca, a gente desenvolve todos esses Vs. O problema é que a gente está num ambiente e numa rotina tão cotidiana, tão normal para a gente, que a gente não faz ligação desses pontos. Um segundo ponto que eu acho que vale a pena mencionar para vocês, nós aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem desenvolvido alguns estudos sobre bibliotecário de dados, especificamente com o pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul, no qual o grande parceiro que eu tenho lá é o Alexandre Semmeler, que ele é o bibliotecário do Centro de... Ai, meu Deus. Poxa vida. Geociência. Ele trabalha com o departamento de geociência da universidade e, basicamente, o que ele faz é ser um bibliotecário de dados para o meio acadêmico e científico. Então, como que funciona o diagrama de Venn, por exemplo, para a ciência de dados? Então, por um lado, eu tenho os especialistas e as habilidades computacionais, que é uma das esferas que eu tenho. Depois eu tenho a matemática e conhecimento estatístico, por outro lado. E embaixo eu tenho os especialistas em pesquisa, né? Que poderiam ser a gente, por exemplo. Esses especialistas em pesquisa poderiam ser o bibliotecário. Poderia ser. Mas, basicamente, quando eles fazem a data science, eles não estão procurando esse cara. Mas poderia ser. E existem muitas interseções entre cada um. Por exemplo, habilidades computacionais e a estatística, e o conhecimento estatístico e a matemática, eles podem estar se fundindo como o que provavelmente o Santarém já deve ter explicado para vocês, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquinas. Então, eu gestiono as minhas máquinas a partir de códigos
e a partir de estatística para ele me dar algumas respostas em tempo real ou em um tempo acessível para que eu tenha uma resposta mais consolidada e que eu possa tomar uma decisão muito mais fácil. Dentro de matemática e conhecimento estatístico, juntamente com a outra parcela, que são os especialistas os caras espertos, né, em busca informacional, eu tenho ali uma junção que a gente chama de pesquisa tradicional, que é basicamente o que acontece, né? Boa parte dos pesquisadores que trabalham com informática, por exemplo, eles têm um pezinho lá na informática, né? Tem um pezinho lá na computação, na matemática, e fazem uso da matemática justamente para desenvolver vários modelos que estão dentro do sistema. E, por outro lado, eu tenho os especialistas em computação e esses caras que são expertos, né, em pesquisa, que aí eu tenho uma zona de perigo e, dependendo do cenário, acabam se transformando nos que a gente chama de hackers, né? Então, a gente também tem o cenário não tão positivo dentro desse diagrama de Venn. E, no meio de tudo isso, a gente tem o que a gente vai chamar de ciência de dados. Para o profissional bibliotecário, que vai trabalhar com dados, a característica disso, desse diagrama de Venn, ele é apresentado de uma forma que, por um lado, eu tenho a ciência da informação, por outro lado, eu tenho toda a característica que eu acabei de explicar para vocês da ciência de dados, e, por último, eu tenho um novo cenário que surge a partir de 2000, que é a e-science, que é a automatização da informação científica e que eu não tenha que me desgastar muito tempo para conseguir as informações e eu consigo, através de alguns scripts, canalizar toda a informação automatizada. Então, dentro desse cenário, por um lado eu tenho a ciência da informação, que ela está trabalhando com a informação, com a tecnologia, com a recuperação, com a organização e até mesmo a gestão da informação. Por outro lado, eu tenho a ciência de dados, que ela trabalha com uma linguagem de programação, ela trabalha também com a estatística e a matemática, e o foco dela é uma análise de dados. E, por último, na e-science eu tenho a digitalidade dos conteúdos, a colaboração e comunicação científica, o uso intensivo de dados, porque eu faço uso deles através de sistemas de recuperação automatizados e, de certa forma, são dados pesquisados. E quando eu faço a junção desses três polos, desses três elementos dentro de um diagrama de Venn, e quando, por exemplo, eu faço a ligação entre ciência da informação e ciência de dados, eu começo a criar serviços e produtos de dados dentro da minha biblioteca, ou dentro do ambiente de gestão da informação que eu tenho na minha instituição. Quando eu faço uma junção de ciência da informação e e-science, eu tenho atividades ligadas à gestão e curadoria de dados. Não estou falando nada que vocês já não saibam. E quando eu faço uma ligação de data science com e-science, eu tenho um processo aqui dentro de uma formação de pessoas que são habilidosas para coleta, manipulação, análise e, por que não, visualização da informação. Porque o cenário maior não está somente em eu recuperar informação, mas também como eu dou essa informação para os meus usuários. Ok? Então, por um lado eu tenho a datificação, por outro lado eu já começo a desenhar qual vai ser o cenário que esse profissional vai trabalhar. Terceiro, eu tenho um cenário hoje de bibliotecário tradicional e o que o mercado está exigindo. E não quero ofender ninguém, tudo bem? Mas basta vocês pegarem os anúncios de jornais. Tudo bem? Ou os anúncios que estão na Infociente, que é o InfoHome, que é o site lá do Oswaldo, da Unesp. Basta vocês entrarem no Catu, que é um site de busca de empregos, né? Tem outros, né? Eu não vou lembrar agora, tá bom? O LinkedIn é um deles, né? E eu geralmente faço uso do LinkedIn para poder colocar algumas informações ali dentro, justamente para ver o que ele me responde. E é engraçado que o LinkedIn me responde quando eu faço uma pergunta em inglês para bibliotecário de dados, ou gestão de dados em unidade de informação, ou arquiteto de dados em unidade de informação. Ele me responde
Mas, quando eu faço a mesma pergunta para os anúncios em português, eu não recupero nada. E isso é importante, justamente que eu pedi que o Santarém tivesse junto, é que o Santarém, ele basicamente fazia isso, né, nos jornais locais aí de Ribeirão Preto, quando no final de semana eles anunciavam um perfil de um profissional e ele ia até essa instituição, se eu estiver equivocado, Santarém, me corrija, tá? Ele ia até a instituição e falava, olha, o bibliotecário ele pode executar essas funções que você está falando. E isso é muito importante. Por quê? Porque boa parte do cenário nacional, principalmente o nosso cenário aqui da América do Sul, e não é uma discriminação, tá bom? É só uma constatação, a gente está muito preocupado com a formação tradicional desse profissional. Ele não está preocupado com o que ele pode fazer. Só que quando a gente acompanha os anúncios dessas vagas, boa parte do que está contemplado ali dentro conhece determinado software, conhece determinado sistema em formato digital, conhece não sei o quê. Só para vocês terem uma ideia, faz mais ou menos 6 anos atrás, nós fizemos uma reformulação do nosso quadro de disciplinas, sem menosprezar disciplinas como biblioterapia, sem menosprezar disciplinas de catalogação e classificação, que a gente manteve e não pretende nunca tirar essas disciplinas, né? Mas a gente também condensou bastante disciplinas que é do dia a dia do profissional, a partir de sistemas de computação, lógica, que vai servir não só para quem trabalha com computação, mas também para entender a classificação, a catalogação, a indexação. Ou seja, a gente fez uma reestruturação a partir do que estava sendo pedido pelo mercado. E não somente pelo que nós achávamos que era mais importante para os profissionais que nós estávamos formando. Então, a gente abriu um leque. Então, eu vou basicamente mostrar para vocês 2 cenários que nós temos do profissional tradicional com o profissional que vai trabalhar com dados, tá bom? E é um complemento, na verdade é isso. O bibliotecário tradicional ele oferece suporte à recuperação e acesso de coleções e materiais publicados. Isso acontece através das técnicas de catalogação, organização, serviço de referência e treinamento do usuário. E não é só isso, tá bom? Tem mais conteúdos, mas eu só peguei um contexto bem simples para a gente poder também ser um pouco mais dinâmico. Já para o profissional bibliotecário de dados, ele compreende atividades ligadas à gestão, à curadoria de todos os tipos de dados ligados ao ciclo ativo da pesquisa científica, ou até mesmo da empresa, da instituição e da biblioteca, sem menosprezar todas as características que eu mencionei anteriormente. Ele tem que saber técnicas de catalogação, porque todos os sistemas hoje ou vão estar sendo acondicionados, exportando de um sistema que já tem a catalogação para o sistema dele. Ele tem que saber todo o processo organizacional dessa informação também. Ele tem que saber como funciona todo o serviço de referência, justamente para dar um sistema muito mais apurado para o seu usuário, até mesmo ser autônomo. E ele tem que saber treinar os usuários, principalmente em recursos informacionais que a gente não tinha em cenários anteriores. Hoje, por exemplo, todas as bases de dados e todos os recursos que nós utilizamos dentro de uma biblioteca estão condicionados, por exemplo, em plataformas. E a gente tem que ter noção disso. A gente tem que saber trabalhar com essas plataformas. E dentro desse cenário, e esse conjunto dessas 2 bases que nós temos, o bibliotecário tradicional e o que o mercado está pedindo com dados, a gente tem um foco de licenciamento de materiais de pesquisa, conselhos sobre fontes de financiamento, software e gestão de dados, e software de análise estatísticos e software de análise quantitativos de dados, que estão aí pipocando, que a maioria desses pacotes são todos livres, mas, de certa forma, a pessoa acaba se formando sem ter uma base geral disso. Isso a gente está fazendo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu não estou vendendo um peixe como se a gente fosse o melhor modelo do mundo, tá bom? É provável que a gente tenha falhas. Mas a gente hoje
dá muito mais autonomia à formação do bibliotecário, justamente porque a gente também dá recursos para que eles possam ser autônomos. Não autônomo em carteira, mas autônomo em tomar decisões, em ir atrás de conteúdos, ir atrás de solucionar problemas. E 99% dos problemas que nós temos na atualidade são de dados. Se a gente pegar uma biblioteca, 99% dela é dados, os outros 1% é o material que está na prateleira, com todo respeito. E se a gente souber trabalhar com esses dados, a gente tem um baita arcabouço de trabalho para o resto da vida. E a gente muda por completo cenários que antes não eram explorados.